Oi, hoje é resenha do conto Bourbon, escrito por Antônio Prata, aqui da coletânea Partes de um Corpo, e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. A mão de Sandra vai descendo em direção à barguilha do Luiz. O primeiro reflexo do Luiz é, sem parar de beijar a Sandra, deslocar o pubis e afastar as pernas para trás, como um lutador de sumô que tenta evitar uma rasteira do adversário. Assim começa Bourbon, escrito por Antônio Prata, que conta a história deste casal enamorado, com certeza ali naquele bem bom que todo casalzinho que se conheceu rapidamente ou depois de muito tempo, de flerte, sempre quer chegar. Na hora do vamos ver, filho, vamos ver o que acontece. Pois é, a hora da transa, a hora do amor, a hora da trepada, como vocês preferirem, tanto faz. O que vale que, bom, vocês perceberam por essa abertura que, peraí, o Luiz fez um movimento ali meio esquisito para com o Sandro? O que ele está querendo fazer? Jogo de corpo? Na verdade, ele está tendo um certo problema. Na hora ali do vamos ver, ele começou a negar fogo. Ele não está conseguindo ficar teso. Pois é, olha a situação. Ele está ali todo se requebrando, tentando não deixar que Sandra perceba o que está acontecendo. Mas e aí? Como é que essa situação completamente difícil para ele, depois vai ficar para ela também, com certeza, Como é que isso aqui vai se desdobrar? Bom, eu não vou dar nenhuma dica para vocês, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, não demora muito para a gente perceber, quando a gente começa a leitura aqui da história, do que se trata a parte do corpo referente à temática aqui desta coletânea. Pois bem, claro, a parte do corpo é exatamente ele, o pênis ou talvez o pau. Daqui a pouco explico um pouco mais a respeito disso, da dominação que eu quero dizer. Que vale sim, é o objeto de destaque aqui nessa história, que obviamente a gente também percebe de uma maneira também instantânea, é cômica, é engraçada, que pretende sim fazer a gente rir bastante. E de fato, não dá para dizer que o texto não chega ao seu objetivo de uma maneira tranquila, rápida. É uma história engraçadíssima. O tempo todo você não perde a oportunidade de rir dessa situação constrangedora. Claro, naquele esquema, ver os outros passar por isso é super divertido. Claro, quando você está nessa posição, sendo você o homem ou a mulher, tanto faz, porque o prejuízo acaba sendo para ambos, Não é engraçado, é tenso, E você pode até pensar, peraí, essa história possa desbancar talvez para uma certa seriedade, um constrangimento, uma situação completamente difícil. Não, o texto, ele se mostra para a vertente da leveza, da graça, de uma maneira fácil. Ele não quer ser chato, digamos assim. Se bem que depois ele parte para uma questão de discutir a relação, digamos assim. Porque assim, esse é o ponto-chave também. Se ele já broxou o Luiz e Sandra acaba percebendo, na verdade ela nem percebe, ele mesmo, depois de um certo remeleixo que ele faz para lá e para cá, tentando se esquivar e não conseguindo, não ficando ereto de jeito nenhum, ele mesmo abre o jogo. Sandra, desculpa, olha, não foi nada, vou até falar uma coisa meio batida, mas não é culpa sua, talvez seja eu, não sei, eu estava pensando em outra coisa, não sei, não estou conseguindo. Ele abre o jogo, ele não esconde nada, e ela meio que, isso acontece, fazer o quê, E digamos que a situação, até no primeiro momento você pode pensar, a comicidade ali inicial, e aliás, eu preciso frisar uma coisa, o Prata ele se usa de alguns clichêzinhos para até fazer as primeiras notas engraçadas, porque em si, como eu disse, talvez no primeiro instante você possa até pensar que é uma situação séria, tensa, justamente porque é uma situação incômoda a essas duas pessoas.
Mas a história ganha um contorno diferente e até mais divertido quando ela se transforma, porque ela sai de uma certa realidade. Não é fantasioso a gente imaginar que, claro, um casal possa ter essa dificuldade, que o homem possa realmente meio que se requebrar todo para tentar, por si só, tentar ficar ali duro, com tesão, e não deixar que a parceira perceba, né? É possível. E tem uma certa graça realmente nisso, né? Quando a gente lê, né? Mas o texto passa por uma transformação completamente maluca. E aí sim a gente pode dizer que o texto aí vira uma bela de uma comédia, uma situação realmente ridícula pelo exagero em si, mas muito engraçada. Porque meio que quando os dois já meio que se acertaram, tá, talvez quem sabe outro dia, né? Luiz e Sandra já me dão um ponto pacífico, aquela coisa não vai render mesmo, né? Ele não consegue ficar excitado. Eis que surge uma voz reclamando, não, mas a culpa é sua, Luiz. Luiz imediatamente, né, até pega o celular pensando que tinha deixado ele ligado, alguém estava ouvindo a transa dos dois ali, enfim, mas não era isso. A voz, na verdade, vem ali da sua barquilha. Pois é, quem está falando é o pênis, ou, como ele prefere ser chamado, o pau. É, sim, o membro está falando com os dois. Não é imaginação, uma loucura da cabeça de Luiz, né? Pensando que o Paulo está conversando com ele, seu melhor amigo, né? Não, na verdade, Sandra também está ouvindo. Essa que é a grande maluquice, é uma coisa completamente, vamos dizer, normal. Ele tem a propriedade de falar aquele membro ali presente, né? Embora ele ainda esteja ali dentro da calça, porque o Luiz, naquela tentativa de não transparecer que ele não estava conseguindo ficar excitado, ele nem tirou a própria calça, né? Ele despiu Sandra, tratou de se virar com mãos e línguas, né? Tentando ganhar tempo. Enquanto isso, ele tentava ali também ver se seu amigo criava juízo, né? Mas, enfim, o Paulo que estava falante, né? Tá com ainda a voz meio abafada, porque ele está ali dentro, né? Da calça ainda, né? Só a barguilha um pouco aberta, né? Por isso que a voz ainda consegue sair um pouco ali dentro da calça, mas é uma situação onde, claro, é evidente, né? Não tem como dizer que é uma loucura da cabeça dos dois. Não, ele, o sujeito ali, está falando com Sandra e Luiz. E sim, é engraçado, não dá para dizer que não é engraçadíssimo, para falar a verdade. O tempo todo eu estava rindo, porque, na verdade, começa aquela coisa de talvez uma conversa a três, é uma DR que está sendo feita ali, mas claro, né, tentando achar um certo culpado. Luiz, naquela coisa, vamos esclarecer, né, ele já estava naquela situação complicada onde ele se meteu de não conseguir ficar excitado, porque ele já estava ansioso desde a véspera, né? Meio que Sandra havia meio que intimado ele a realmente mostrar muito serviço, ou seja, ele estava completamente com toda a preocupação na cabeça e a segunda cabeça, digamos assim, também não conseguiu render. Mas naquelas, né, o Paulo diz que a culpa não é dele, mas como ele fala, como assim não é sua? Sou eu mesmo o culpado? A graça vem sempre desse ponto, desse duelo entre Luiz e o Paulo. Só que, enquanto isso, o dito cujo, o membro, acaba se mostrando muito do intelectual. Olha só que coisa. Praticamente uma pessoa estudada, e até é engraçado saber como ele consegue tantos conhecimentos. Ele faz as suas referências a respeito do como ele conseguiu, né? Justamente no contato com outras partes femininas, né? Aquele diálogo trocado, né? Enfim, mas o que vale, tudo é engraçado aqui nessa história. E aqui sim eu posso dizer que o texto, ele ganha um tom assim, talvez não seja de fato, mas ele ganha um ar mais original. Lembra que eu comentei que na primeira fase, aquela coisa da comédia inicial, o Prata ter se valido de alguns clichêzinhos? Nessa segunda parte, mais fantasiosa, onde o Paulo está falando, tudo soa como uma coisa mais original, mesmo que esse tipo de diálogo entre dois personagens, três no caso aqui, caia naquele contexto dos diálogos absurdos que eu sempre gosto de citar, que a gente via muito com o Luiz Fernando Veríssimo, ou então o Jorge Furtado. Temos aqui outro grande exemplo, eu já citei isso também nos dois contos anteriores, exatamente isso, né? Esse tipo de diálogo, né, rápido, cheio de nonsense, né? Coisas rápidas, pensamentos difusos, sempre buscando comicidade em cima de temas aparentemente sérios,
que é o que está acontecendo aqui, né? Tentando os três discutir a respeito do que está acontecendo ali sempre, né? A culpa caindo mais na cabeça do Luiz, o papo vai ali entre Sandra, Luiz e o Paul nessa batida. E é divertida, sim. Aliás, preciso até dizer para vocês, eu como leitor também tive minha sensação de brochada, porque é uma coisa óbvia que a gente percebe assim de maneira cristalina, porque em 2 momentos aqui do texto, o escritor Antônio Prata, ele se revela como o autor que tenta injetar a sua personalidade ou o seu modo de ver as coisas dentro do texto e interferindo no que diz os seus personagens. O que eu estou querendo dizer com isso? Em 2 momentos, ele faz citação política, ideológica, sim. Ele esclarece ou escancara quem é um autor esquerdista, talvez woke, como preferem denominar algumas pessoas, mas ele tem um pensamento completamente invasivo. Sim, ele diz, por exemplo, ele faz citação ao Greenpeace, depois de uma maneira mais... O Greenpeace ali, por muitas pessoas, pode passar batido, mas quando ele usa a palavra Greenpeace, ele já se vende completamente o autor, que eu quero dizer, ele contamina a história, contamina a fala dos seus personagens. Mas depois ele ainda escancara aí completamente, para ninguém ficar com dúvida, quando ele faz citação de homem, hétero, cis, branco, normativo, aquelas coisitas que realmente, quando eu li isso, esses 2 pontos, eu realmente dei uma bela de uma brochada, pensando, Prata, não precisava colocar isso no texto. Você quer pensar assim? Tudo bem, mas não contamina a sua história e principalmente os seus personagens. Enfim, é uma bola fora com certeza. Mas quem gosta, claro, desse tipo de pensamento esquerdista, woke, vai adorar, até achar bonitinho. Enfim, minha citação. O que vale aqui é a história, sim, ela é engraçada. Apesar disso, é muito engraçada. Mas a gente precisa frisar uma coisa, analisando como um texto geral. Quando você termina de fazer a leitura, cai a ficha realmente que tudo não passou de uma piada. É somente uma piada. No fundo, não há grandes questões aqui sendo debatidas. E é curioso também pensar que o texto anterior aqui da coletânea dizia respeito ao corpo feminino. E no caso, na comparação entre os 2 contos, sim, o texto anterior ele é muito mais feliz na discussão exatamente do que é o corpo, no caso anterior feminino, em relação aqui ao que é o corpo, no caso masculino. Aqui, como tudo foi levado na graça, sem nenhuma seriedade, e poderia muito bem sim ter chegado a esse ponto, digamos que o texto aqui ele se perde facilmente, do mesmo jeito que ele se ganha. De novo, ele é divertido, ele é engraçado. Eu fiquei rindo o tempo todo, tirando esses 2 pontos que eu destaquei. Ou seja, mas isso não quer dizer que é um texto sensacional. Ele é um texto normal. Aliás, puxando pela memória, eu acho que existe até uma história, quem sabe, acho que é um filme, onde o órgão feminino fala. Não lembro se era uma questão, devia ser comédia, mas sei lá, tanto faz. Podia ser também um filme do Woody Allen, né, no famoso Tudo o que você queria saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar. E outras coisitas, sei lá, um texto de Bocage, é por aí. Não é difícil você imaginar que um órgão, principalmente feminino, que mais se assemelha a uma boca, pudesse falar. Aqui no caso, o membro masculino falar é já mais esquisito, mas de qualquer forma, ok, vá lá. Mas não é uma grande originalidade. E a gente percebe isso quando termina a leitura do texto. É apenas uma piada. E aí vem a pergunta, como que ela termina? De uma forma que você pode muito bem deduzir, não é difícil. Eu confesso, eu estava me divertindo, rindo bastante e nem me preocupei em ficar tentando imaginar como a história poderia acabar ou não. De qualquer forma, é fácil dela ser sacada. E eu vou dizer exatamente como termina o texto. Mas se você não quiser saber, porque você ainda está interessado em ler junto comigo todos os contos aqui presentes, então pula lá para a parte, dá uma olhada aqui nos capítulos, para o ponto onde eu atribuo uma certa nota aqui a esse texto. Ou procura na descrição do vídeo a minutagem e pula lá para o ponto onde eu atribuo a nota. Enfim, vou dizer agora, caso você não tenha problema com spoilers. De fato, esse blá blá blá
do Paul. O Paul que puxa o assunto, na verdade, né? Ele quer jogar na cara de Luiz que ele é o verdadeiro culpado, não ele em si, o membro masculino, né? E Sandra, nesta observação dos dois, ela quer com que a história renda, né? Porque Luiz, a todo momento, ele quer ir embora, né? Mas o Paul fica falando, você quer ser lembrado como o cara que broxou e tinha um pau que falava? O Luiz pensa duas vezes e quer ficar, mas ele quer fugir também em outros momentos a mais. De qualquer forma, Sandra está ali quase que tentando apaziguar os dois amigos. E no fundo, claro, ela acaba ficando muito interessada na capacidade intelectual do Paul. Pois é, homem que pensa com a cabeça do Paul. Um trocadilho também do Prata, né? Enfim, mas é isso que vale. E claro, no fundo, chega a resolução da história com essa definição, que Sandra já não se interessa mais por Luiz. Claro, provavelmente o interesse dela em ter uma noite de transa com ele é uma coisa apenas realmente sexual. Mas ela ficou encantada pela parte, né, intelectual do outro, do amigo, e ela quer ficar com o Paul, né? Ela nem quer mais o Luiz. Caramba, é até ter que suportar o Luiz só para poder ficar com o que ela realmente agora quer, não pelo sexo em si, mas pela cabeça dele. Seu pensamento, né? É engraçado. Também é engraçado. Mas enfim, é desse modo que a história se encerra, nesta mudança. Claro, tem um finalzinho também que, num susto, digamos assim, né? Num corte rápido, é um corte mesmo, né? Realmente, os amigos são separados. Ele vai parar dentro de uma garrafa de bourbon, né? Até para lembrar um pouco o título aqui da história. Ou seja, né, o final dessa narrativa aqui, ela tem tons ainda engraçados, um pouquinho trágico também, mas de qualquer forma faz uma boa de uma mistura. E sim, dá para dizer que é interessante, não deixa de ser ok. Não é uma coisa fabulosa, com certeza. Lembrei de outra história que vai mais ou menos com esse tipo de final, né? É lá daquela série As Cariocas, se eu não me engano, que passava na TV Globo alguns anos atrás, quase 10 anos atrás. Enfim, era As Cariocas? Não sei, mas era mais ou menos assim. Bom, o que vale? Sim, como um todo, essa história ela não tem uma originalidade, mas também do jeito que ela consegue trabalhar, e ela cresce realmente bastante quando ela se transforma para esse lado mais fantasioso do membro estar falando com os dois. Tá, é um texto divertido, mas de novo, você não vai lembrar dele durante muito tempo, mas não mesmo, porque ele não tem nada de marcante, ele é apenas um produto piada. E portanto, para Bourbon, de Antônio Prata, eu atribuo 3 asteriscos. É um texto um pouquinho acima da média, mas ele não consegue chegar perto, por exemplo, como eu comentei, do texto anterior, que falava do mesmo modo sobre questões do corpo como um todo, ou especificamente da parte sexual dele, comparando com o texto anterior que falava sobre o corpo feminino, com esse que fala sobre o corpo masculino. Sim, o texto aqui do Prata perde bastante, principalmente na comparação, ainda que seja muito divertido. Mas não basta fazer o leitor rir, ele também precisa ser também interessante no seu conteúdo, né? Ele precisa ter estofo. E o texto, no fundo, não tem. É apenas uma piadinha. Divertida, mas é uma piadinha. Enfim, na próxima segunda-feira, vamos dar uma olhada no 4º conto aqui do conjunto de pequenas histórias referentes às partes de um corpo. E a próxima história será Engolir o Amor, de Jarid Arraes. Vamos ver do que se trata. Pois é, será que agora temos mais outra história romântica? Ou sim, ou não, depois a gente descobre na próxima segunda-feira. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2022. E tchau!